Vamos dar início à nossa apresentação. Eu sou o João Henrique, sou orientando da Thaisa Crespo e quem me ajudou nessa aula de hoje foi a Cláudia Andrade Souto. A gente vai falar hoje sobre a leitura crítica de um artigo científico e também, no final, sobre o fichamento. Só um sumário de como será feita, como foi organizada a aula. Primeiro a introdução, depois a gente vai falar dos dois checklists principais nos trabalhos científicos, sobre fichamento ao final, considerações finais e referências. Então, a gente pode ver que a produção científica mundial, nos últimos tempos, ela cresceu muito significativamente. Então, a gente tem, em meio a esse crescimento também, o aumento das produções científicas que não são de muita qualidade. Então, junto com produções de muito boa qualidade, vem também muito lixo científico, que o que predomina na publicação científica. Hoje, se a gente for olhar essa quantidade de artigos que são publicados só nesse período de 2016 de 2011 a 2016. Então, os principais problemas que os pesquisadores enfrentam e que levam a publicações que não são de qualidade tão boa são problemas no desenho do estudo, na condução da pesquisa e também na redação do artigo científico. A gente tem também um fator que contribui com isso, as revistas predatórias. Então, às vezes, o corpo revisor da revista não tem um critério tão nivelado por alto na seleção das revistas, e também a alta competitividade no meio científico, que muitas vezes leva a colegas pesquisadores a preferir a quantidade ao invés da qualidade. Então, os principais erros em publicações que a gente vai ter serão os tipos de estudos que não vão ser compatíveis com os objetivos propostos no próprio artigo. O tamanho da amostra é inadequado ou ele foi indevidamente calculado, e o estudo não aborda um aspecto científico importante. Então, às vezes, por não ter feito a busca bibliográfica devida, então, outros estudos que já foram feitos sobre o mesmo tema não deixam de ser abordados, né, no caso, e isso também é um fator que contribui para um erro frequente de publicação. As hipóteses que não são testadas, por vezes o artigo científico tem mais de uma hipótese inicial, e aí uma delas comumente ela simplesmente não é abordada ao longo dos resultados da discussão. A análise estatística incorreta também vai ser um fator de erro frequente, e também as conclusões que não são injustificadas. Então, o que eu mais chamaria a atenção aqui seria os tipos de estudo que não vai ser compatível com o objetivo. A gente tem esse gráfico aqui que mostra que 24% das publicações, em 2015, né, foi avaliado que 24% das publicações ocultam dados básicos, como idade e peso dos pacientes, geram gráficos ambíguos, faltam tamanho do efeito e intervalo de confiança sobre os resultados, que seria o P, né? Descreve o tratamento inadequadamente e não compara resultados com outros estudos. E 50% também não descreve desfecho de eficácia e 65% não descreve efeitos adversos. Então, para a gente ver como que a publicação científica, o meio científico, está repleto de erros na publicação, então tem que ter muito cuidado, porque esses erros na produção científica vão ser refletidos no artigo final, e a gente tem que ter uma leitura crítica para conseguir reconhecê-los e analisar devidamente. Então, para falar inicialmente aqui de aspectos extra do texto mesmo, que são importantes ser avaliados, primeiro falar sobre os autores do artigo. Então, os autores que são responsáveis pela publicação, eles têm uma responsabilidade intelectual. A quantidade de trabalhos prévios que alguns autores têm sobre determinado tema de cara já dá um embasamento para aquilo, mas isso não vai ser o fator que vai nos guiar para avaliar a qualidade da publicação dele. Então, a gente pode... É muito comum haver esse preconceito, né? E esse conceito pré-estabelecido também sobre pesquisadores que já são conceituados e pesquisadores que não são tão conceituados assim, mas a avaliação deve ser crítica ao longo do texto.
A titulação dos autores e a disposição na ordem de citação deve ser feita de acordo com quem contribuiu no projeto. Então, não é porque a pessoa tem um título de doutora e ela contribuiu pouco que ela vai ganhar a autoria do trabalho, né? Os autores com publicações prévias de qualidade, como eu falei, e a multidisciplinaridade também é um fator interessante da gente ter no artigo. Por exemplo, um epidemiologista e um bioestatístico. Então, isso embasaria melhor o corpo produtor do nosso trabalho. As palavras-chave, elas devem conter a essência do estudo, que será facilmente localizado, devem refletir o problema, as características dos indivíduos abordados, resultados ou desenho do estudo. Então, isso aí é o que a gente espera encontrar na palavra-chave e ela deve ser comparada, na maioria das vezes, com as palavras do tipo. Além disso, devem constar nos descritores de ciências da saúde, o DEX, ou no Medical Subject Headings, o MESH. A referência bibliográfica do trabalho deve conter a listagem de elementos bibliográficos que foram citados ao longo do texto. Então, todo esse corpo de referencial teórico que a gente vai dispor vai apoiar, esclarecer, contrapor, ratificar ou completar as ideias do nosso autor. Então, elas devem ser atuais e oportunas e, de preferência, publicadas em revistas de alto impacto na hora de estudo. Então, o formato tradicional que a gente espera encontrar na publicação científica é essa aqui. A gente vai abordar isso mais detalhadamente, mas a introdução. Na introdução deve ser respondido por que os autores decidiram fazer o estudo, na metodologia, como o estudo foi feito e como os resultados foram analisados. Nos resultados, o que os autores descobriram e, na discussão, o que eles acham que os resultados significam. Então, análise crítica, a gente deve levantar alguns questionamentos sobre qual a questão objetivo do estudo, primariamente, né? Qual foi o delineamento do estudo e se o delineamento proposto é apropriado para o objetivo que se deseja responder. Então, a gente não tem como pensar em ter uma resposta à nossa hipótese se a gente escolher o delineamento que não é adequado para aquele modelo de estudo. Então, para um estudo que quer avaliar tratamento, a gente vai escolher, como a gente já viu nas outras aulas, um ensaio clínico randomizado. Para avaliar a prevalência, o melhor estudo para isso é o estudo de corte, o estudo transversal, cross-sectional. Para avaliar prognóstico, principalmente importante vai ser os estudos longitudinais, e para avaliar relação de causa e efeito, a gente vai ter principalmente as cortes prospectivas e os estudos de caso controle. Até os relatos de casos desempenham algum papel nisso, no sentido de levantar hipóteses para que sejam realizados estudos de maior conceito posteriormente. Então, a gente tem uma plataforma que chama Equator Network, que é uma plataforma de fomento à pesquisa. Então, ela auxilia pesquisadores, desenvolvedores, editores e revisores de artigos científicos no sentido de publicar guidelines, que são recomendações que todos os artigos devem apresentar. Então, isso aqui esses guidelines é o mínimo que o artigo precisa ter para ter uma qualidade adequada. Muitos autores, inicialmente, questionaram muito isso sobre minar um pouco da liberdade do autor na escrita do artigo científico. Mas é muito mais fácil fazer um artigo com um guia, com uma orientação, do que fazer sem ela. Então, a gente vai nos ater aos dois guidelines principais para estudos populacionais, que são os estudos ensaios clínicos randomizados e os estudos observacionais. Tem também guidelines para revisões sistemáticas, para relato de caso, o PRISMA e o CARE, mas a gente não, para não estender muito a aula, eu preferi optar por esses guidelines populacionais. Falando sobre o consórcio, que foi publicado em 2010, ele vai ser um checklist para ensaios clínicos randomizados. Então, nesse material, a gente consegue encontrar o que é o mínimo que um ensaio clínico randomizado deve ter em seu texto. E quando a gente vai avaliar ele, para ter uma análise crítica, a gente deve procurar, em cada segmento do artigo científico, desse desenho, a gente deve procurar se o artigo alcançou aquilo que foi proposto pelo checklist. Então, no título e no resumo, a gente deve identificar diretamente, já de cara no título,
o tipo de estudo. Então, deve ser um título conciso, claro e atrativo. E deve conter também o assunto do artigo. Então, aqui só um exemplo, né? Um estudo que avaliou o efeito da rivaroxabana com aspirina, em associação à aspirina, ou não associada à aspirina, para pacientes que têm doença arterial carotídea periférica. Então, no título, a gente encontra o delineamento dele. Então, isso, um ensaio clínico, um trial, que comparou placebo e o grupo controle e foi randomizado. No resumo, ele deve ser estruturado em uma introdução curta, de 1 a 3 frases. O objetivo deve ser claro, a metodologia deve conter a população de estudo e os procedimentos realizados, e os resultados devem apresentar as características principais da população e o achado principal também que foi encontrado pelo pesquisador. Na conclusão, ela deve estar ligada ao objetivo. Então, a gente deve retomar o objetivo principal na conclusão. Então, na introdução, passando para o corpo do texto propriamente dito, na introdução, segundo o Consul de 2010, ela vai ser o entendimento do problema e dos objetivos. Então, deve ser contextualizada na introdução, deve ser trazido para a introdução o contexto da pesquisa, a identificação do problema, e o entendimento desse problema e o objetivo e as hipóteses também devem ser detalhados na introdução. Na metodologia, o artigo deve apresentar, a gente deve avaliar o entendimento sobre como o estudo foi feito. Então, ele deve ter um delineamento completo. Então, deve falar, no caso do ensaio clínico randomizado, se foi deve ter isso descrito lá, comparando, né, se foi um ensaio clínico randomizado controlado, então se foi um grupo controle versus um placebo, ou se foi um controle contra o melhor tratamento disponível até então, se foi feito a partir de comparação, se foi comparativo, se foi feito com grupos paralelos ou cruzados, e a gente também deve ter dimensionado no delineamento da metodologia a taxa de alocação em cada grupo nesse ensaio clínico randomizado. Além disso, na metodologia, deve conter os critérios de inclusão, o local e a data em que os dados foram colocados e avaliar também a aplicabilidade do estudo. Então, além disso, a gente deve encontrar na metodologia a descrição do método de randomização. Então, como que essa randomização foi feita? E também informações a respeito do tamanho da amostra. Então, a amostra foi devidamente calculada, foi feito um estudo piloto primário para avaliar qual deveria ser o tamanho da amostra e como que foi feita a intervenção em cada grupo. Os grupos são comparáveis, essas intervenções permitem replicação em uma outra população, quando e como foram feitas essas intervenções. Então, esses são questionamentos que a gente deve, ao ler a metodologia, ter ele respondidos. Nos resultados, a gente vai lidar principalmente com tabelas e gráficos. Então, todo o resultado deve ser resumido em tabelas e gráficos. E nos resultados que a gente vai identificar a utilidade do artigo publicado. Então, a gente vai fazer análise crítica, principalmente a partir dos resultados. Então, a gente deve avaliar o diagrama de fluxo, a característica da população, que na maioria das vezes é a tabela 1 do artigo, e a gente deve analisar se teve a análise do artigo foi por intenção de tratar, que eu vou explicar melhor o que é isso. A gente deve avaliar os desfechos clínicos ou substitutos, também chamados de desfechos secundários, desfechos primários e secundários. E para cada desfecho, a gente deve avaliar o tamanho do efeito e a precisão. Então, deve ter ratificada o intervalo de confiança desses resultados encontrados e também o p-valor. Os gráficos devem destacar os principais achados do artigo e todo efeito importante e indesejado que foi encontrado, a gente deve ser descrito também e a gente deve encontrar eles nos resultados, que são os harms. Então, isso aqui é um diagrama de fluxo mostrando como que é feito, no caso dos ensaios clínicos randomizados, esse diagrama de fluxo. Então,
os pacientes que são elegíveis à pesquisa, então eles vão ser randomizados, eles vão ser alocados em 2 grupos, um com intervenção, um com intervenção e o outro com controle ou com placebo, e eles devem ser seguidos. Então, a gente tem que avaliar o follow-up, os pacientes que foram perdidos durante essa alocação, e no final, a análise desses resultados. Então, aqui é só um exemplo, né? Um estudo que teve nesse estudo da rivaroxabana, teve 8.101 pacientes que foram inicialmente passar pelo screen, por essa triagem, 7.470 eram elegíveis a participar do estudo. Aí dividiu em 3 grupos, os pacientes que tomariam a rivaroxabana com aspirina, a rivaroxabana sozinho e a aspirina sozinho. E aí avaliou o follow-up, quais deles que seriam excluídos, sejam por perda de segmento ou porque o paciente desistiu de participar da pesquisa. Então, no final, a gente tem o resultado. Então, esse diagrama de fluxo é importante para a gente analisar como que foi feito, de fato, essa randomização, essa alocação para os diferentes grupos. A tabela 1, que vai ser as características da população, ela também deve estar descrita nesses desenhos de estudo, então vai informar principalmente os dados epidemiológicos daquela população que a gente está lidando mesmo. Idade, sexo, aqui no caso está demonstrado também o índice de massa corporal, pressão arterial, status de tabagismo, né? Então, são fatores mais genéricos. A análise por intenção de tratar é o seguinte: os pacientes que são analisados conforme o grupo que vão ser randomizados, independentemente deles terem recebido o tratamento, saído do estudo ou não terem obedecido o protocolo de tratamento proposto, ele deve ser analisado da mesma forma do que o paciente que recebe o tratamento e faz tudo direitinho. Porque se você retirar da pesquisa os pacientes que não seguem ou que tenham saído do estudo, da sua avaliação final, você vai criar um viés de seleção. Então, isso já vai impactar também na qualidade final do produto científico. Os desfechos clínicos e desfechos substitutos, os desfechos clínicos mais relevantes que a gente vai ter vão ser mortalidade, morbidade, necessidade de reoperação, por exemplo, mas a gente tem outros. E os desfechos secundários principais vão ser, por exemplo, marcadores sorológicos, exames. E o que é interessante? Os desfechos substitutos podem não refletir efetivamente a realidade clínica. Então, a gente sempre vai dar preferência, então o impacto sempre vai ser maior quando a gente estiver diante dos desfechos primários que o estudo nos mostrar. A gente deve avaliar o tamanho e o efeito do efeito e a precisão dos resultados que a gente encontrar. Aqui, no caso, está circulado os efeitos, os desfechos primários, os desfechos clínicos, né, que seria infarto do miocárdio, AVC, morte cardiovascular e morte. Então, avaliou mortalidade e outras morbidades. Então, esse é o desfecho clínico primário e ele é avaliado de acordo com o intervalo de confiança com o p-valor. Então, isso é descrito também na tabela e é o que a gente espera encontrar. Os gráficos aqui, a gente tem um gráfico mostrando como que foi o risco cumulativo, o risco de incidência cumulativo de eventos nos pacientes que tomavam só aspirina, a rivaroxabana sozinha, e o que tomava baixa dose de rivaroxabana mais aspirina. Então, esse é esse último que eu falei, é o que teve menor risco cumulativo. Então, no gráfico, né, é destacado justamente a sua hipótese do objetivo principal, que era avaliar qual que impacto que esse modelo novo de tratamento de rivaroxabana mais aspirina teria sobre a mortalidade. Então, na discussão, é um espaço que cabe... É um espaço menor para análises críticas, né? Porque na discussão vai acontecer a interpretação dos autores, então deve ter a interpretação deles e não simplesmente a repetição de resultados. Deve estar descrito na discussão também o benefício do estudo, a generabilidade dos achados, que significa a validade externa, ou seja, aquele resultado que foi encontrado naquele ensaio clínico, ele pode ser reproduzido numa população diferente da que foi feito esse estudo, esse primeiro estudo. Então, isso tem que estar descrito, e também a descrição das limitações, que eu acho que seria a principal coisa, talvez a principal coisa da discussão seria justamente escrever as limitações do trabalho. Isso deve estar tudo bem
delimitado. Então, eu falei do consorte, que é o primeiro checklist que é utilizado para a escrita de ensaios clínicos randomizados, e os outros estudos, que é os outros estudos populacionais, que vão ser os observacionais, o caso controle, o corte e os estudos transversais, que na prática são os que mais vão ser realizados aí, né? O que a gente mais tem contato na prática são com esses, porque os ensaios clínicos randomizados são estudos muito caros, muito difíceis de serem feitos. Então, esses estudos observacionais é o que a gente mais tem contato mesmo na prática. Eles são orientados pelo Guideline Strobe, então é um guia de orientações. A gente vai ter 3 divisões, uma para estudos de corte, uma para estudo de caso controle e outra para estudos transversais. O que vai mudar entre esses 3 modelos, entre esses 3 alinhamentos, vai ser principalmente questões metodológicas e do resultado, que a gente deve ter em cada um por conta do delineamento específico. Mas alguns aspectos são genéricos. Então, eu vou falar aqui do Strobe, do Strobe para o estudo de caso controle. O que a gente precisa visualizar no título, no resumo, é aquele, além do título conter o delineamento, que já foi citado, né? O resumo deve ser um sumário do que foi feito. Na introdução, a gente deve encontrar, assim como lá no consort, do mesmo jeito, você deve encontrar a razão do estudo, deve ser a razão e a contextualização, a questão a ser estudada, então, por que o estudo foi feito, e os objetivos, as hipóteses, no caso, devem estar claras ao fim da introdução, que seria a parte mais importante, né? Na metodologia, nesse estudo de corte, a gente precisa avaliar o método de seleção dos participantes, então, entre o grupo exposto e não exposto, por exemplo, e como que foi feito o segmento deles. Além disso, a gente também precisa avaliar os desfechos estudados. Então, esses desfechos estudados estão claros na metodologia do que a gente quer avaliar, isso precisa estar bem estabelecido também. Então, foram estudados fatores preditores? Quais foram os fatores de confundimento? Essas são perguntas que a gente deve fazer na avaliação metodológica desses estudos também. Ainda na metodologia, é muito importante a análise estatística. Então, deve estar descrito como que os autores avaliaram as variáveis, então, como que elas foram analisadas, quanto houve de perda de segmento, no caso dos estudos de coorte, e se os autores explicaram o tamanho da amostra. Então, isso é muito comum em muitos estudos, não só os autores não explicarem o tamanho da amostra, mas como também eles muitas vezes nem calcularem durante o planejamento do estudo mesmo, né? Nos resultados, a gente deve avaliar características clínicas da população. Então, do mesmo jeito, lá no consort, tem aquela tabela mostrando dados epidemiológicos gerais da população estudada. Então, a gente deve fazer análise, a gente deve analisar esse diagrama de fluxo, que também ocorre aqui no estudo de corte. Os desfechos foram reportados, a gente deve avaliar se os desfechos foram reportados em intervalo de tempo, e as variáveis, se elas estão descritas naquele intervalo de confiança, com o p-valor. Na discussão, a gente deve avaliar se os resultados foram discutidos, se os resultados que foram discutidos estão relacionados aos objetivos. Avaliar as limitações do trabalho e se essas limitações foram apresentadas também, porque o espaço para falar sobre as limitações do artigo é justamente na discussão, e também falar sobre a validade externa, que é a capacidade de generalizar aquele achado com a população específica que foi feito o estudo. Na conclusão, a gente deve encontrar achados compatíveis com os objetivos. Então, esse é o Strobe esse é o guideline Strobe para estudo de corte. A gente tem também o Strobe para estudo de caso controle. E aí, todos os aspectos aqui do título, do resumo, da introdução vão ser iguais ao que eu já falei. O que vai mudar vai ser a metodologia. Então, os participantes, a gente deve avaliar como que foi feita a seleção dos casos e dos controles. Então, aqui é diferente nesse aspecto. Então, isso deve estar relatado também na metodologia. E a gente deve interrogar também e avaliar se isso está bem descrito, se houve pareamento nos grupos. Outro aspecto,
nos estudos de caso-controle e ainda nos resultados, uma diferença é que a gente deve avaliar se os resultados foram devidamente descritos para cada um dos grupos. No mais, na discussão, na conclusão, vai ser semelhante ao que eu falei para os estudos de corte. Nos estudos transversais também, o título e o resumo têm o mesmo intuito, vai ser a mesma coisa, a mesma recomendação. O que vai mudar novamente vai ser a metodologia. Então, nos participantes, a gente espera avaliar qual que foi o método de seleção desses participantes, qual foi o período da análise desse estudo, né? Qual o período de tempo em que os dados foram colocados? Porque a gente está falando dos estudos transversais. Então, é praticamente isso, né? Na análise estatística, a gente avalia a mesma coisa, que é como que os autores descreveram as variáveis, se eles explicaram o tamanho da amostra, os desfechos estudados, os resultados, a gente avalia característica clínica da população, variáveis descritas com intervalo de confiança, isso é o principal, e na discussão e na conclusão é o mesmo que já foi falado. Então, só um exemplo prático aqui da aplicação do Strobe, rapidamente, né? A gente tem um tipo que é feito como recomendado, né? Então, a gente tem o delineamento do estudo, está no próprio título, então é um estudo transversal, cross-sectional. E a gente tem a temática a gente tem um assunto já no título também, o assunto do texto vai ser a ansiedade pré-operatória em adultos. Então, é um título sucinto, claro, e que tem tanto o delineamento do estudo, quanto o que a gente vai avaliar ao longo do texto, que é a ansiedade pré-operatória em adultos. No resumo, eu coloquei só a título de ilustração aqui, mas óbvio que a gente não vai ler, mas consta os objetivos, a metodologia, os procedimentos básicos que foram feitos, os principais resultados e a conclusão mais relevante da pesquisa. E é, de fato, o que precisa apresentar nos abstracts. Então, o exemplo aqui de introdução é o ponto mais importante, né, ao longo nessa fase mais inicial é feita a contextualização, é explicado por que o trabalho está sendo realizado, e no final a gente tem a parte mais importante, que é os objetivos, os aims, né? Então, aqui fala que o objetivo é descrever a prevalência da ansiedade pré-operatória e a ansiedade pré-operatória em níveis altos e também diferenciar se os pacientes têm mais ansiedade pré-operatória em relação à anestesia ou à cirurgia. Então, o que a gente faz? Primeiro aspecto da metodologia. A gente deve checar se o desenho do estudo é apropriado, né? Então, como eu falei, é um estudo que o objetivo dele é avaliar a prevalência. Então, é um estudo transversal para avaliar a prevalência. Então, teoricamente, está tudo correto, né? Foi escolhido o delineamento adequado. A gente deve avaliar na metodologia o desfecho estabelecido, que nesse caso, nosso desfecho é avaliar a prevalência. Deve ser abordado o método de seleção, aqui também é abordado, né? Fala que todos os pacientes adultos que iam fazer alguma cirurgia, que precisava de anestesia, eram convidados a participar do estudo respondendo um questionário. Então, é abordado o método de seleção e também apresenta os critérios de inclusão. Os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de exclusão são dificuldade de linguagem, no caso é um estudo alemão, né? Não letramento em saúde, que seriam os pacientes que não têm educação em saúde mesmo, mais difícil de responder. Desordens visuais e desordens mentais que pudessem impactar na resposta aos questionários. E foi isso, basicamente. Então, um problema da metodologia nesse caso aqui foi que não foi mencionado na metodologia o período de tempo da coleta, que seria um aspecto importante. Ainda na metodologia, a gente deve avaliar qual instrumento foi utilizado para fazer o estudo. Então, nesse caso, que é um estudo transversal, a gente utilizou questionários. Então, foi utilizado 3 questionários e isso é descrito na metodologia. Então, o autor também determinou o tamanho da amostra, mas os cálculos não foram apresentados. Então, aqui fala que foi feito um estudo piloto e que determinou o tamanho da amostra final
de 3.200 pessoas envolvidas no estudo. Então, é feita uma descrição pormenorizada também das análises de variáveis. Então, essa análise estatística, como que essa análise estatística foi feita, é muito bem explicado, todos os softwares que foram utilizados, é explicado, as escalas de comparação entre o que se estava procurando de ansiedade em relação à anestesia e ansiedade em relação à cirurgia. Existem questionários validados para isso, e os dois foram utilizados e usados, analisados estatisticamente. Então, isso aqui a gente não vai entrar em detalhe, mas está tudo bem explicado. Então, é o que a gente espera encontrar na metodologia do estudo também. Então, esse estudo está preenchendo os principais requisitos propostos pelo Stroke para a gente ter um estudo de qualidade mesmo, né? Então, nos resultados, as características clínicas da população foram descritas, que é aquela tabela 1. Então, aqui mostra idade, educação, número de cirurgias prévias, experiência com anestesia. Então, tudo isso foi avaliado e as características clínicas mesmo. Além disso, as variáveis descritas, todas as variáveis descritas, né, a comparação entre alto nível de ansiedade, baixo nível de ansiedade, foi feita com um intervalo de confiança, 95%. E todos esses valores toda essa comparação vai apresentar o p-valor também. Então, preenche outro critério que a gente precisa avaliar nos resultados de um estudo observacional. Na discussão, ela deve realçar conclusões pertinentes em relação ao trabalho, em relação aos nossos resultados, deve ratificar achados importantes do estudo e ela também ela versa sobre implicações ou aplicações. Então, isso foi encontrado também nesse estudo. E o principal aspecto foi descrever as limitações do estudo. Então, nesse caso, desse exemplo, desse estudo transversal que eu trouxe aqui, o autor descreveu 5 razões, 5 limitações que o estudo teve. Algumas delas foram o fato de ter acontecido num único hospital, o fato de ter um grande número de pacientes ginecológicos que poderia impactar nessa questão da ansiedade, da ansiedade pré-operatória, o número de pessoas, não tinha um segmento, né, era feito o questionário unicamente antes da cirurgia, então não tinha esse segmento sobre o que aconteceria depois, se os pacientes que eram mais ansiosos, eles tinham algum desfecho pior pós-operatório, então isso não foi avaliado. Então, todos esses aspectos principais aí das limitações foram descritos, e na conclusão, ela foi fundamentada nos resultados, foram feitas deduções lógicas, e também o autor sugere, né, como que trabalhos futuros podem auxiliar, responder às dúvidas que foram deixadas por esse trabalho mesmo, até mesmo nessa limitação que foi citada, de não avaliar o pós-operatório, como que o alto nível de ansiedade, a alta prevalência de ansiedade pré-operatória impactaria no desfecho pós-operatório. Então, isso poderia ser avaliado em outro estudo, com outro delineamento. Então, a conclusão, ela abre margens para que trabalhos futuros, outros, possam ser realizados e responder questionamentos que podem não ter sido respondidos no estudo prévio. Então, esses aspectos principais aí dos guidelines de delineamento é um aspecto que vai servir tanto na escrita do artigo científico, mas também na avaliação. Então, quando a gente vai avaliar, quando a gente vai ler criticamente, além daqueles aspectos de autores, de referencial teórico, a gente avalia principalmente vendo se os aspectos do checklist desses guidelines foram preenchidos. Então, o autor conseguiu responder tudo aquilo que se pretende, que se almeja na introdução, na metodologia, nos resultados, na discussão. Então, se respondeu, é um estudo que a gente vai ter uma boa avaliação dele. Se não respondeu, a gente vai saber em quais aspectos que o estudo deixou a desejar. Então, falando agora um pouco aqui sobre fichamento,
o fichamento vai ser um instrumento imprescindível ao pesquisador, principalmente no cenário de publicações, de produção científica. Então, o fichamento ele vai ser feito, o seu objetivo é compilar ideias em fichas de anotações. No passado isso era feito à mão mesmo, mas hoje com a internet a gente tem softwares, seja no Word, seja no Excel, que permite a gente organizar essas ideias de cada artigo que a gente vai lendo de uma maneira bem sistematizada e bem mais rápida. Então, é o ato de organizar um conjunto de informações sobre determinada obra. Isso vai permitir uma sistematização do procedimento de estudo, vai facilitar a execução de trabalhos científicos. Então, os principais aspectos aqui do fichamento vai ser a identificação da obra, ela deve ser identificada, a gente vai traduzir informações de um texto de forma simplificada, realizar um processo de análise do material, proporcionar memorização dos aspectos mais relevantes daquele texto que a gente está lendo, vai permitir uma maior organização em relação ao material teórico, ao embasamento teórico que a gente está lidando, e vai poder relacionar ideias do texto com as de quem ficha. Então, você pode avaliar como que a ideia daquele texto pode ser útil no seu trabalho. Então, isso também pode ser anotado. A gente tem várias estruturas, modelos mais disponíveis na internet de estrutura de fichas, mas o principal é a gente ter o título do artigo que a gente está analisando, a referência bibliográfica, e a gente tem um espaço para fazer um resumo ou uma citação do que está sendo falado nesse artigo. Então, a gente tem vários tipos de fichas, né? E elas vão depender do conteúdo. Então, a gente tem as fichas bibliográficas, de citação, de resumos, de esboço, de comentário e as fichas analíticas também. Na ficha bibliográfica, vai se transcrever de uma maneira breve e sucinta as informações mais relevantes da obra. Então, nesse caso aqui, é um estudo. Aqui tem o título, né? Padrão de infecções do trato respiratório em crianças. Um estudo longitudinal numa comunidade deprimida, né? Então, os principais aspectos é descrito nesse espaço, medidas e principais resultados. Então, aqui fala das análises bivariadas, os fatores de risco, a aglomeração, fundo passivo, e também o risco relativo, bruto e ajustado. Então, esses principais aspectos que você achar dos resultados de um artigo, a conclusão maior daquele artigo, você vai trazer para a sua ficha e anotado. Isso vai permitir, vai facilitar a comparação entre artigos posteriormente, durante a compilação de dados, né, no referencial teórico. Então, a ficha de citação, por sua vez, ela deve vir sempre entre aspas, deve ter o número da página onde foi extraída, e, se necessário, a frase pode ser complementada, e quando o pensamento não é do autor que escreveu o artigo que você está citando, mas é de outro autor, isso também deve ser registrado. Então, a gente vai citar o autor original. Então, é basicamente citar mesmo aquele aspecto que você achou mais interessante num texto, num artigo que você está lendo, e citar com as palavras do autor. As fichas de resumo ou de conteúdo, ela vai ter a síntese clara e concisa das principais ideias do texto, do artigo. Então, não vai ser uma transcrição direta, mas sim, com suas próprias palavras, você vai resumir, basicamente, os principais aspectos daquele artigo que você está avaliando. Então, não precisa seguir à risca a estrutura da obra, né? Então, é uma coisa mais informal, com suas próprias palavras mesmo. A ficha de esboço ela é a mais extensa e detalhada das fichas. Então, ela exige a indicação das páginas, né? Para quem for avaliar, poder vai saber, ou até mesmo você, quando vai voltar naquele artigo, você sabe onde encontrar. Você sabe em qual parte do artigo, ou do texto, ou do livro, está aquele fragmento que você descreveu. A ficha de comentário analítico vai ser aquela na qual a gente vai fazer uma análise crítica do conteúdo. Então, ela é útil principalmente para fazer comparação de obras com outros trabalhos sobre o tema. Então, a gente vai avaliar também a importância da obra para o seu estudo, você vai avaliar a obra criticamente,
descrever seu principal aspecto, seu principal achado, sua principal conclusão, e a partir disso você vai avaliar como que essa obra pode ser útil, pode te ajudar no seu trabalho. Então, você vai trazer essa comparação, se é um estudo que contrapõe seu trabalho, pode, você pode tomar nota disso, né? Então, é basicamente isso sobre o fichamento, as considerações finais. Então, a leitura científica crítica é fundamental para discernir trabalho de valor no meio acadêmico, como a gente falou lá no início, a quantidade de lixo digital, de trabalhos sem rigor metodológico, então ela cresceu muito, cresceu absurdamente, da mesma forma que cresceu as publicações em geral, também cresceu as publicações de uma qualidade duvidosa. Então a gente deve saber ler criticamente os trabalhos científicos para avaliar se aquele trabalho pode ser útil para nós, tanto na tomada de decisão, no contexto clínico mesmo, profissional, tanto se aquele trabalho pode ser útil numa produção científica que a gente esteja fazendo. Então, os checklists, Consort e Strobe, eles vão compilar as recomendações mínimas que devem estar presentes em estudos observacionais. Então, não é uma tentativa de podar a liberdade escrita do autor, mas é mais um guia mesmo, uma recomendação do mínimo que deve ter. Então, é óbvio que ele pode extrapolar, ele pode ir além, mas o mínimo são esses aspectos principais que devem ser apresentados. E quando a gente vai avaliar o artigo, a gente vai buscar esses principais aspectos também. E o fichamento vai ser um método fundamental para a organização da leitura e vai auxiliar sobremaneira na produção científica. Essas foram as minhas referências. E muito obrigado.